Para enfrentar essa pandemia, é fundamental ter cada vez mais informação sobre a Covid-19. Nós estamos aqui, nesse momento, pedindo até você que está acompanhando a nossa programação para que possa também participar através das redes sociais e, de repente, até mandar a sua pergunta. A gente convidou aqui o Dr. Luiz Felipe Pena, que é clínico geral e cardiologista. E a gente começa a conversar com ele. Inclusive, eu vou até pegar aqui o meu papel. Licença aqui, viu, doutor? Vou pegar aqui o meu papelzinho, porque das atualizações, para a gente poder aqui trazer, porque os números não param de chegar e a gente tem aqui a sua presença hoje. Muito obrigada, né? Essa entrevista vai ser muito interessante porque é uma dúvida comum, como é a questão do tratamento, não é isso, para a Covid-19. Há, de fato, algo que já resolva? Boa noite, doutor Felipe, seja bem-vindo ao RJ Record. Boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem, Ana Paula? Perfeito, tá ótimo. Bem, reforça a sua pergunta, por favor. Em relação aos medicamentos, do que o senhor vem acompanhando e também estudando, existe algo que já resolva? Ana Paula, não tem nada que comprove cura ainda do coronavírus. Gostaríamos que tivesse, na verdade, né? Seria ótimo, mas não tem. Passando por algumas medicações que as pessoas citam em rede social e até publicamente na televisão, a cloroquina ainda não apresenta o resultado adequado, como muita gente tem essa expectativa, tá? Os estudos que saem mostram cada vez mais que os resultados não são correspondentes ao necessário. Aí cita-se ainda a ivermectina, que também tem muita gente anunciando, também não tem resultado, tá? O que apareceu até o momento com algum resultado na redução do tempo de internação é o Remdesivir, que é um antiviral, já começou a ser usado inclusive nos Estados Unidos e mostra realmente que o tempo de internação encurta. Em um estudo inclusive mostrou a redução de 15 para 10 dias e outro até para 9 dias. É o que tem de mais firme ainda de evidência em relação a isso daí. Tá, mas essas outras citações, realmente essas outras medicações ainda não tem nada comprovado. Então, até dentro do que a gente vem acompanhando em relação à cloroquina, à hidroxicloroquina, como o senhor falou, não tem, então, essa eficácia como muitas pessoas até pensam. Ah, não, a gente vai usar a cloroquina, vai melhorar. Então, a gente não pode ter esse pensamento da eficácia total, não é isso, doutor? Não, ainda não serve nem para prevenção e ainda nem para o tratamento. Você vai ver muita gente relatando, inclusive, mas se usar no início resolve. Mas esse que é o grande X da questão. Primeiro que não tem estudo nenhum firme que mostre que no início resolve. Segundo, a maioria dos pacientes, inclusive, melhora sem nenhum tratamento específico. Tá? Porque a grande parte, como já vimos a estatística, não se recuperam sem nenhuma complexidade e sem nenhum tratamento específico. A questão do uso da medicação cabe, às vezes, a protocolo de algum hospital, de alguma instituição que decida pelo tratamento e o indivíduo assinar um termo de consentimento que está de acordo usando uma medicação que não tem comprovação científica nenhuma que resolva o quadro em si. E os efeitos colaterais, doutor Felipe? Então, cita-se muito, inclusive, os efeitos cardiológicos, né? Como os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina. Existe, sim, alterações eletrocardiográficas que influenciam em casos de morte súbita. Isso já é relato antigo da própria medicação, isso não é novo. Sim. Tá? Esses efeitos são antigos. A questão é que era menos observado porque se usava muito menos essas medicações do que atualmente. Mas uma analogia assim, bem simples, o efeito colateral é como atravessar a rua. É arriscado, mas se você tiver cuidado não acontece. Mas quanto mais vezes você fizer, aumenta o seu risco. E, naturalmente, é o caso da cloroquina. Quanto mais usar, como tem sido usado atualmente, óbvio que você vai ver essas alterações cardiológicas e que a mais grave delas é a morte súbita, e que acontece. Tá? Acontece e tem aumentado a incidência, inclusive, por conta desse uso, naturalmente. Olha isso, tá vendo? Por isso que é importante que a gente tenha até esse conhecimento, que não é algo novo, mas que já existia, como bem o senhor destacou, está tendo agora, né, esse chamamento, todas essas informações relacionadas a esse medicamento, mas que já existia, mas por conta aí da pandemia a gente está ouvindo falar mais. Agora, doutor Felipe, quais são as pessoas que podem desenvolver complicações pela doença? Isso aí, como já também tem sido anunciado, todos aqueles que têm alguma comorbidade, que aí varia com hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras doenças sistêmicas comuns desse jeito,
observa-se que as estatísticas, as complicações acontecem exatamente nesses pacientes. Então, dentro desses que evoluíram com gravidade, 70% numa estatística apresentada, uma estatística americana atualmente, 70% deles desenvolveram complicações, todos eles portadores de alguma comorbidade desse tipo. Então, tem que ser melhor observado esse paciente com esse potencial ruim, na verdade. Entendi. E agora se fala muito em teste rápido, né, doutor? Quantos dias, por exemplo, depois do início dos sintomas, é recomendado fazer esse teste, né, esse exame, o teste rápido? E se realmente eles servem para esse diagnóstico? O teste rápido, ele, diferente do PCR, né, ele serve para triagem, para um diagnóstico em massa. Você vai, por exemplo, fazer uma testagem numa cidade. Niterói, por exemplo, fez isso recentemente. Você vai essa testagem em massa e você consegue fazer uma triagem do diagnóstico. Mas no dia a dia mesmo, o paciente já com sintoma, em torno do 8º dia para frente que você consegue um resultado positivo. Muita gente no início usou do teste rápido, inclusive, e dava negativo o exame. Sim. E até ficava tranquilo, não, eu não tenho a doença. Mas porque o desconhecimento no início, até porque é uma doença nova, foi grande. Então, o desespero do diagnóstico, aquela coisa, muita gente usou o teste rápido com essa finalidade. Tá? Mas a partir do 8º dia, quando fica mais sensível para potencializar o diagnóstico do teste rápido. O PCR, vou até entrar já na questão do PCR, o PCR é muito mais específico. E é o que tem sido mais prescrito ultimamente para poder firmar o diagnóstico. Certo. Agora, doutor Felipe, a gente está num processo, não tem como não falar nesse assunto, a gente está num processo de retomada das atividades comerciais e também sociais, de acordo com o decreto instituído em cada cidade. Só que eu tenho visto alguns profissionais falando que mesmo com tudo isso que a gente está acompanhando, com o decreto, com as medidas, ainda estão sem o material devido para atender as pessoas que chegam aos hospitais com os problemas da Covid. Procede isso? O senhor tem conhecimento? Tem fundamento essas reivindicações dos profissionais da saúde aqui na região? Isso é notório. Obviamente que isso existe. Isso dizer que não existe é uma mentira. Até porque, vamos partir do básico, nossa saúde pública é muito pior do que a Europa, do que os Estados Unidos. E eles entraram num caos, imagina nós. Hoje mesmo foi apresentada uma denúncia no governo, no estado do Tocantins, eles comprando a unidade da máscara a R$ 35. Isso já foi uma denúncia grave lá e a Polícia Federal interviu. Então, o que acontece? Você imagina no conjuntura aqui da nossa região, que está muito ruim. O contexto da nossa região está muito ruim. E os profissionais estão tendo dificuldade, sim. Colegas meus relatam que compram material para trabalhar, porque chegam lá não tem. Então, é uma situação grave. E que é existente na nossa região, inclusive. Na região toda. Tá? Na região toda. E o estado do Rio, especialmente, que já vive um caos de longa data. E agora, pelo visto, está se acentuando em virtude da pandemia. E com essa volta, a gente ouvindo isso é até preocupante, né? Quando a gente ouve de um profissional da saúde, o senhor que está aí, né, provavelmente recebendo também pacientes que devem... Aliás, como é que tem sido, né, a procura dos seus pacientes, doutor, nesse período? Intensa. Não só o paciente infectado, que acabam procurando por uma questão já de proximidade comigo, naturalmente, mas o grau de ansiedade nesse momento é absurdo. Por N motivos, por situação econômica, por doença, por medo, e isso está gerando um transtorno grande. As pessoas deixaram de dormir. É uma das coisas até muito comuns, as pessoas estão perdendo sono. E isso, queira ou não, impacta na minha parte. A parte cardiológica, por exemplo, é impactada diretamente. Hipertensão aumentou por consequência disso. Então, a saúde pública ela vai sofrer não por só uma infecção agora, mas pelas consequências dela, naturalmente. E isso vai ser cada vez pior. E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Felipe, quais são as orientações como médico cardiologista para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam até mesmo passar daqui para frente, terem como hábito, até para cuidar mesmo dessa questão que é importante, aquelas pessoas que infelizmente adquiriram a doença, qual é a orientação do senhor?
Olha, hoje os hábitos de higiene são os principais. Inevitavelmente, lavar as mãos, o uso de máscara por enquanto, inevitavelmente é necessário, tá? Essa questão do Covid, o básico seria isso, os hábitos de higiene têm que ser reforçados. Como eu falei, a saúde pública no país sempre foi um problema. Então, os cuidados pessoais agora são extremamente necessários para quem não teve infecção. Quem teve, mais do que nunca, tem que ter cuidado, porque ainda também não temos certeza absoluta se vai haver reinfecção, tá? Se vão haver consequências ainda em cima disso. Quanto à minha parte, a parte cardiológica, se ele estiver num hospital, por exemplo, que vai fazer algum tratamento desse ainda não comprovado, ele só tem que estar ciente realmente dos riscos disso, e aí a opção de cada um realmente usar, eu não recomendaria, mas há quem aceite, tá? E caso evolui com alguma complicação, desde que esteja num local propício para receber o devido tratamento, lógico, que são hospitais, clínicas, entre outras coisas do gênero. Dr. Felipe Montepena, médico cardiologista, participando hoje aqui com a gente no RJ Record. Muito obrigada pela sua participação e contribuição.